Pessoal, boa noite. Boa noite. Desculpe. Boa noite, professor. Desculpe que eu marquei às 7h30 com vocês agora há pouco e vocês têm uma reunião às 8h30, né? Mas tive um probleminha aqui para entrar no Zoom. Até hoje eu não estou num dia assim que as coisas estão dando 100% certo, não, né? Mas espero que vocês tenham tido uma boa semana, que esteja tudo bem com vocês. Eu estou devendo para vocês um acórdão para que vocês façam um comentário para mim. Eu vou dar uma semana para vocês me passarem esse comentário para o meu e-mail, tá? Sobre a matéria que a gente está tendo. Na verdade, eu vou mandar para vocês dois acórdãos do STJ. Por que me refiro ao STJ? Porque o STJ é aquela corte, como já tenho frisado para vocês em sala de aula, que uniformiza a jurisprudência brasileira. Então, já dou uma boa noite aqui para a Helena, para o Caio, para a Vitória, para a Débora, para a Gabriela, quem mais está aqui na live, a Karina, a Lena, a Beatriz, a Helena, a Luana. Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Então, aos pouquinhos, boa noite, professor. Aos pouquinhos a gente vai tendo um número bom de pessoal, tá? Bom, hoje a gente vai continuar a matéria sobre práticas abusivas e a matéria hoje já começa a ganhar um outro tom, né? Nós conversamos semana passada sobre a diferença entre oferta do Código de Defesa do Consumidor, publicidade do Código de Defesa do Consumidor e a proposta e a oferta ao público do Código Civil. E aí eu trouxe para vocês que a primeira grande diferença está no próprio nível de responsabilidade. Quando a gente conversou que no Código de Defesa do Consumidor, essa responsabilidade é tratada como se fosse uma responsabilidade contratual, ainda que não haja eventual demonstração de aquisição de um produto ou serviço. E que essa responsabilidade é como se fosse uma responsabilidade contratual, porque a oferta e a publicidade veiculadas pelos fornecedores, nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, fazem parte integrante do contrato de consumo. Então, neste sentido, é muito importante termos em mente que todo o arcabouço de responsabilidade civil que vocês estudaram no semestre passado, pelo vício e pelo fato do produto, pode ser aplicável no que diz respeito às chamadas ofertas e publicidades do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, estabelecemos aquela questão do artigo 31, quando falamos sobre o alcance que existe do chamado direito à informação, que é um direito extremamente contemporâneo, totalmente ajustado às tecnologias de comunicação dos tempos atuais e que é inclusive tratado no Código de Defesa do Consumidor como um direito básico, no artigo 6º, inciso 3º. Nessa ocasião, ainda na semana passada, ao trabalharmos com relação ao direito à informação, salientamos da importância de se entender que o vício da informação também enseja a responsabilidade civil por vício de produtos e serviços. Eu até me referi ao artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que trata do tema. Por fim, para terminar a nossa resenha da semana passada, a gente conversou sobre as alternativas que são dadas para os consumidores que se sentirem lesados por uma oferta ou por uma publicidade, ou por qualquer prática abusiva. Nós vamos continuar falando das práticas abusivas hoje e da publicidade, que são as possibilidades que estão no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que é um artigo bastante importante. Eu, inclusive, sinalizei isso para vocês no final da aula passada. Sempre lembrando que essa parte das práticas abusivas, que inclui o estudo da oferta e da publicidade, assim como a chamada proteção contratual dos consumidores, admite não apenas a figura do consumidor individualmente considerado, mas também daquela equiparação que está no artigo 29 do Código, que a gente conversou aqui, que equipara-se a consumidor para fins de oferta, publicidade, práticas comerciais e proteção contratual, qualquer pessoa exposta ao que se prevê nesses capítulos,
a respeito desses temas, desses assuntos. Bom, essa foi uma resenha do que a gente deu na aula passada e também um pouquinho da aula retrasada, penso eu, sobre a questão da oferta e da publicidade. Hoje eu gostaria de começar pelo estudo da publicidade, que se encontra no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Por que eu gostaria de começar pelo estudo da publicidade? Porque, na verdade, todos nós estamos diariamente bombardeados e expostos a uma série de anúncios publicitários. Não me refiro apenas às ofertas que são feitas, ainda que de forma abreviada, por teasers ou até mesmo por pop-ups na internet. Um pop-up na internet não deixa de ser uma oferta generalizada, mas eu me refiro à publicidade, aquela construção de uma publicidade que é vinculada por qualquer meio de comunicação de massa. Essa construção dessa publicidade, ela tem um intelecto tão grande por trás dela que há um regime jurídico de direito autoral que protege o criador de obra publicitária. Isso significa que a agência publicitária ela desenvolve um papel muito importante na sociedade contemporânea. E isso cresceu muito depois do pós-guerra, a tal ponto que muitas pessoas e muitos de nós mesmos somos frequentemente instados a adquirir produtos e serviços que, a rigor, nem teríamos uma necessidade, uma imprescindibilidade, mas acabamos adquirindo para satisfazer os nossos desejos momentâneos. É aquela ideia de consumo imediato, que está bem atrelada ao próprio vocábulo consumidor. Pois bem, com relação a essa questão da publicidade, nós temos no Código de Defesa do Consumidor uma passagem bastante interessante, que é a passagem que trabalha com a definição do consumidor, a definição de publicidade enganosa e de publicidade abusiva. O artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor trabalha com a publicidade enganosa, no seu parágrafo 1º. O que é que diz o 37 no parágrafo 1º? O 37 no parágrafo 1º estabelece que a pessoa, que haverá uma publicidade enganosa quando de alguma forma o consumidor acabar sendo levado a um erro a respeito das características daquele produto ou serviço que está sendo divulgado. Eu acabei resumindo e dizendo com minhas próprias palavras o que diz sobre publicidade enganosa no 37, parágrafo 1º. Não se confunde a ideia da publicidade enganosa, que é a que induz o consumidor a erro, com a publicidade abusiva, que se encontra no 37, parágrafo 2º. Ali, o Código de Defesa do Consumidor considera a abusividade no que diz respeito ao uso da mensagem publicitária ter por finalidade se aproveitar da deficiência de julgamento dos chamados hipervulneráveis, como é o caso da criança, como é o caso do idoso, e também por desrespeitar valores ambientais, ou ainda por incitar medo ou insegurança à coletividade. Essas publicidades, elas são chamadas de publicidades abusivas, porque ainda que haja algum conteúdo parcialmente verdadeiro ou verdadeiro na mensagem publicitária, essa mensagem publicitária ela acaba revelando pelo seu excesso e pelos destinatários da mensagem, muitas vezes, ou por uma coisa ou por outra, uma abusividade, ou seja, um exercício imoderado do anúncio publicitário. Já na publicidade enganosa, não. O que nós temos é efetivamente uma indução do consumidor a erro. Não estou dizendo aqui que há dolo no sentido clássico de uma responsabilidade civil onde eu tenho que provar pelo menos culpa. Não é isso.
Na publicidade enganosa, a chamada indução do consumidor a erro diz respeito ao veículo de comunicação se utilizar de uma linguagem, omitindo ou não omitindo algum fato relevante do produto ou serviço, que acaba servindo de método de sedução para a captação da clientela, que não seria captada, possivelmente, se o consumidor conhecesse toda a informação, tivesse acesso adequado a toda a informação. Então, na publicidade enganosa, nós não temos a abusividade que existe na publicidade abusiva. Claro, eu posso ter uma publicidade que seja ao mesmo tempo enganosa e abusiva, mas é muito importante estabelecer a diferença entre uma e outra, pelo menos do ponto de vista conceitual, para se entender qual é a ideia da enganosidade, qual é a ideia da abusividade. Na abusividade, eu não tenho necessariamente uma enganosidade. O que eu tenho é um exercício imoderado do direito de promover um produto ou um serviço. Por quê? Porque contraria valores ambientais, causa medo ou insegurança, se aproveita da deficiência de julgamento da criança, atua sobre os hipervulneráveis, além das crianças, pessoas idosas, nesse sentido. Então, na publicidade abusiva, eu não teria necessariamente enganosidade. Bom, feitas essas duas considerações, que a publicidade pode ser enganosa ou abusiva, o direito do consumidor, comumente, procede a uma outra distinção, a distinção entre propaganda e publicidade. Essa é uma distinção um pouco mais complicada, porque se nós formos nos ater aos estudos da publicidade, do ponto de vista de ciência, algo que não é então afeito a nós, estudiosos do direito, nós vamos verificar que entre os autores e entre os estudiosos, pesquisadores de publicidade, há uma divergência muito grande sobre o uso dos dois vocábulos, propaganda e publicidade. O que tem preponderado com várias críticas, e é algo que vem sendo mais aceito entre os estudiosos do direito, é que a propaganda, até mesmo em virtude da sua raiz, propaganda vem de propagare, isto é, propagar algo, propagar uma ideia. A propaganda ela não tem necessariamente uma finalidade de lucro. Então, eu posso ter uma propaganda que não veicule um produto ou um serviço nos termos da sociedade industrial, aquele produto feito na fábrica ou aquele serviço que é o de se prestar uma tarefa para uma determinada pessoa, mas simplesmente divulga ideias. A divulgação de ideias filosóficas, esportivas, religiosas, culturais, políticas, como acontece com as chamadas propagandas eleitorais, elas não são consideradas publicidade. Então, com relação a essas modalidades, não é aplicado o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicado, então, para propaganda eleitoral, o que para muitos é uma pena, né? Porque aí, então, não dá para se buscar uma responsabilidade pelo descumprimento da promessa política, né? Mas o Código de Defesa do Consumidor ele é aplicado para publicidade. Publicidade é uma palavra cuja raiz etimológica deriva da de propagar a ideia. Publicidade é tornar pública esta ideia. Mas a finalidade da publicidade, depois do pós-Segunda Guerra Mundial, ela é notoriamente destinada para a captação de clientes de produtos e serviços. Por conta disso, no direito do consumidor, vocês não encontrarão no nosso código a expressão propaganda, mas vocês encontrarão ali a expressão publicidade. Então, se trabalha com a ideia de publicidade nesse sentido, quanto a um produto ou um serviço, nos termos da definição legal que nós vimos
na reprise do semestre passado, logo no início do semestre, quando eu falei sobre definição de relação de consumo, para relembrar alguns links do semestre passado que vocês tiveram. Produto e serviço estão definidos no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 3º, parágrafos 1º e 2º. Produto é qualquer bem móvel, imóvel, corpóreo ou incorpóreo. E serviço é qualquer atividade remunerada lançada pelo fornecedor no mercado de consumo, inclusive as de natureza bancária, creditícia e securitária. Então, como vocês podem perceber, essa diferença entre propaganda e publicidade se torna importante. Por quê? Porque se o objeto do anúncio publicitário não for a captação para a aquisição de um produto ou de um serviço nos termos do Código de Defesa do Consumidor, eu não terei publicidade, mas terei apenas propaganda. Senise, e esses anúncios que a prefeitura, ou que o governo do estado, ou que o governo federal fazem divulgando ações de governo? Esses anúncios não são considerados publicidades, são considerados propagandas. Para eles não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Essa posição é bastante interessante porque nós temos então uma outra válvula de escape aqui, como vocês podem perceber. Bem, com relação ao artigo 37, a definição de publicidade enganosa e de publicidade abusiva autoriza a qualquer entidade legitimada do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor a defender os interesses difusos e coletivos dos consumidores. Então, neste caso, a União, o Estado, o município, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os PROCONs, as associações de defesa do consumidor, nos termos do artigo 82, poderão se voltar contra aquela publicidade enganosa ou abusiva para que ela seja suspensa, ou ainda para que ocorra a contrapropaganda, que, na verdade, seria melhor falarmos em contrapublicidade. Mas a expressão contrapropaganda, ela tem uma ideia que já está consagrada. Por que contrapropaganda? Porque essa ideia da contrapropaganda não é para captar clientes. Na realidade, é para divulgar a ideia contrária à ideia que foi veiculada na publicidade. Por isso a expressão contrapropaganda. A contrapropaganda, ela pode ser feita por um mecanismo bastante conhecido no direito do consumidor e que se chama recall. R-E-C-A-L-L. No recall, o fornecedor ele é instado, em virtude do dever de contrapropaganda que ele tem, a comunicar aos consumidores, pelos mesmos meios publicitários que ele fez para captar aqueles consumidores de produto ou serviço, o eventual vício daquele produto ou daquele serviço. E para chamar esses consumidores para que seja efetuado o reparo das partes viciadas do produto ou do serviço. Há vários casos ligados à indústria automobilística, onde foram efetuados os chamados recalls. Há também vários casos relacionados até mesmo ao uso de medicamentos, onde laboratórios já se utilizaram de televisão e de internet para chamar usuários de determinados produtos farmacêuticos quanto à manipulação desses produtos. Um caso que ficou muito famoso em âmbito nacional foi o caso do Microvilar, onde um laboratório, o Laboratório Schering do Brasil, chegou a ser investigado pelo Ministério Público e teve ajuizado contra si uma ação civil pública, porque o Microvilar não estaria correspondendo na sua fórmula àquilo que ele realmente deveria ser, um anticoncepcional. O caso concreto envolvia uma situação em que os laboratórios Schering procuraram a Promotoria de Justiça do Consumidor de São Paulo, afirmando que teria ocorrido um furto noturno nas suas instalações.
e que esse furto noturno culminou na subtração de mais de 600 mil cartelas com placebos, isto é, medicamentos sem substância ativa. E essas cartelas teriam sido produzidas como teste de 2 máquinas que a Schering tinha importado da Alemanha. Ela acabou até provando realmente a importação dessas máquinas. E esse medicamento que ela havia utilizado como teste nas cartelas era o Microvilar, um anticoncepcional. Os anticoncepcionais são muito utilizados por pacientes justamente para se evitar a gravidez, não apenas muitas vezes por uma questão de desejo da paciente, porque ela não quer, dentro da sua liberdade, ficar grávida, mas também por uma questão de saúde. E, infelizmente, houve então essa derrama de cartelas falsas no mercado. A Schering ela até tentou estabelecer meios de comunicação depois que ela foi condenada na ação civil pública promovida pela Procuradoria-Geral do Estado, que foi quem promoveu a ação civil pública, a entrar em contato com as usuárias do Microvilar. Teve pouco êxito. Na maioria dos casos, ela acabou pura e simplesmente negociando ou sendo cobrada as chamadas indenizações em favor das vítimas. Um outro caso muito famoso de recall que houve no Brasil, alguns anos atrás, foi de um veículo que foi diretamente importado pela Fiat do Brasil, que era produzido na Itália, um veículo tipo 2.0, produzido na Itália. Esse veículo, em virtude de fatores até então ignorados pela própria Fiat, quando ele era desligado aqui no território brasileiro, em cidades com temperatura tropical, ele, durante os 15 primeiros minutos do desligamento, quando o motor estava ainda quente, começando a esfriar, havia algum problema no motor que o carro pegava fogo por debaixo do motor. Era uma situação bastante complicada. E a própria Fiat não tinha uma explicação científica para isso. Então, o Ministério Público de São Paulo, através da Promotoria de Justiça do Consumidor, fez um amplo termo de compromisso com a Fiat, onde ela assumiu um grande recall que se estendia a todo o território nacional, fazendo a contrapropaganda para que as pessoas que eram proprietárias daquele tipo 2.0, daquela série que veio da Itália, fossem diretamente as assistências autorizadas da Fiat para promover reparos. Então foram utilizados todos os meios de comunicação que foram utilizados para divulgar o carro. A televisão, o rádio, também panfletos, toda a maneira utilizada naquela época. E os jornais também. E com isso a Fiat teve até que um percentual satisfatório de contra-propaganda naquela ocasião. Então a contra-propaganda é um mecanismo muito importante. Mas a contra-propaganda por si só não elide a responsabilidade do fornecedor. O fornecedor ele continua sendo responsável pelos danos que, porventura, aquela publicidade ou aquela oferta, aí voltei ao tema da oferta de novo, puder causar à coletividade de consumidores. Bom, alguém poderia perguntar, é possível alguma fixação de indenização por danos difusos na oferta e na publicidade? Sim, é perfeitamente possível. A ação civil pública ela pode se destinar, obviamente, para a defesa coletiva dos consumidores vitimados. Neste caso, fala-se que o pedido da ação civil pública, é importante anotar isso, é um pedido de defesa de interesses individuais homogêneos. Vocês viram brevemente comigo, quando eu me referi às equiparações a consumidor, a equiparação da coletividade a consumidor, do artigo 2º, parágrafo único. E viram também a do artigo 29, que eu citei há alguns minutos atrás,
que equipara-se a consumidor qualquer pessoa exposta às práticas de oferta, publicidade, práticas comerciais e proteção contratual. Pois bem, numa ação civil pública, qualquer entidade legitimada com base no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, que são aquelas entidades que eu reprisei há poucos instantes: União, Estado, Município, Ministério Público, Defensoria Pública, PROCONs, qualquer uma dessas, as associações de defesa do consumidor, qualquer uma dessas entidades poderá promover ação civil pública pedindo a indenização em favor das vítimas, que é o caso de pedido de interesses individuais homogêneos. Pedindo o recall, caso a empresa não queira fazer, que é o caso típico de contra-propaganda. E aí é um caso que diz respeito à coletividade de maneira geral, aos interesses difusos e também aos interesses daqueles consumidores que adquiriram aquele produto ou serviço que precisa ser reparado. E também é possível pedido de indenização por danos difusos. Os danos difusos, eles geram indenização. Essa indenização não irá para os consumidores. Essa indenização irá para um fundo, que se chama Fundo de Direitos Difusos. Esse fundo ele é administrado pela União quando a condenação é fixada por um juiz federal. Ou de cada estado tem uma conta e cada estado tem o seu jeito de organizar o fundo, cada estado membro da federação, quando a sentença condenatória é proferida por um juiz estadual. Então, o Fundo de Direitos Difusos é uma ótima alternativa também para esse tipo de situação. Bom, eu queria abrir para perguntas agora nesse momento. E eu corri um pouquinho mais por causa do horário da aula de vocês em seguida, que já me falaram que vocês têm aula às 8h30, né? Eu estou aberto para perguntas. Ô, professor. Oi. O Caio. Tudo bem, Caio? Tudo bem, senhor? Tudo bem, graças a Deus. Quando você estava falando da ação civil pública, o senhor citou o artigo 29 mais um. Qual foi esse segundo, por favor? Eu não consegui anotar. Os artigos de coletividade de consumidores, que é aquela ideia do consumidor por equiparação, são os artigos 2º, parágrafo único, que equipara-se a consumidor à coletividade de consumidores que intervêm nas relações de consumo, e o 29, quando se equipara a consumidor qualquer pessoa exposta às práticas de oferta, de publicidade, práticas comerciais em geral e a proteção contratual. Tá? Aí eu mencionei que quem pode promover a ação civil pública são as entidades legitimadas pelo artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. Certo. Beleza, obrigado. Nada. Alguma outra pergunta, pessoal? Podem perguntar também no chat, quem eventualmente tiver vergonha. Hoje o nosso quórum está um pouquinho baixo, só estamos com 15, mas eu acho que isso se deve ao fato de que eu apenas conversei com a Helena um pouco em cima da hora, né? Eu até peço desculpas para vocês. Bem, então, se não houver perguntas, eu vou seguindo, tá bom? O Código de Defesa do Consumidor, com relação à publicidade, ele estabelece uma inversão legal de ônus da prova. Isso é bastante interessante, né? É uma inversão legal de ônus da prova. Vocês viram no semestre passado que o Código de Defesa do Consumidor ele não inverte o ônus da prova em qualquer situação. E não é porque a responsabilidade do Código é, geralmente, uma responsabilidade objetiva que haverá inversão do ônus da prova. A responsabilidade objetiva, ela continua exigindo que o consumidor demonstre que ele é consumidor, que ele sofreu um dano patrimonial ou moral e que há uma relação de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor. Tudo isso é prova a ser produzida pelo consumidor. Então, a responsabilidade objetiva não inverte o ônus da prova de nada. Ela apenas dispensa a vítima de demonstrar a culpa do agente. Só isso.
porque a responsabilidade objetiva, ela é responsabilidade sem culpa. Esse detalhe é muito importante porque há muita gente que faz essa confusão. E não pode existir confusão nesse sentido. O ônus da prova, mesmo na responsabilidade objetiva, incumbe, portanto, a quem alega o fato danoso. Quem alega que foi vítima de dano é o consumidor. Pois bem, eu posso ter no Código de Defesa do Consumidor a inversão do ônus da prova, e aí é a inversão do ônus da prova do nexo de causalidade, porque o que se inverte na responsabilidade objetiva, para fins de ônus da prova, não é culpa, porque culpa não é analisada na responsabilidade objetiva. O que se inverte na responsabilidade objetiva é o ônus da prova do nexo de causalidade. Bom, eu posso ter essa inversão do ônus da prova de duas maneiras. Uma, fixada pelo juiz. A outra, fixada pela lei. A maneira fixada pelo juiz, vocês tiveram no semestre passado, quando vocês aprenderam sobre os direitos básicos do consumidor. Ela está ali no artigo 6º, inciso 8º. No artigo 6º, inciso 8º, existe a chamada facilitação dos direitos do consumidor no processo civil. Quando este consumidor for considerado pelo juiz hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência, ou ainda quando o juiz considerar verossímil a alegação do consumidor feita na petição inicial, que justifique a inversão do ônus da prova do nexo de causalidade. Vou repetir. O artigo 6º, inciso 8º, possibilita a inversão do ônus da prova por decisão judicial. Essa inversão tem esse nome em latim, que é uma expressão latina consagrada na doutrina consumerista. É op iudice. Vocês encontrarão com J, né? E poderão encontrar até iudicis, com IS no final. Essa inversão do ônus da prova op iudice é a inversão por determinação do juiz. O artigo 6º, inciso 8º, volto a repetir, autoriza a inversão do ônus da prova por determinação do juiz. E autoriza quando? Quando houver verossimilhança das alegações do consumidor, isto é, aparência de verdade, ou ainda quando o consumidor for considerado hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência. O que é hipossuficiência? O critério que o Código de Defesa do Consumidor coloca é as regras ordinárias de experiência. Qual é a melhor saída para isso? Parece ser, sem sombra de dúvidas, a aplicação do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que estou aqui mencionando para vocês também no chat. O artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro afirma que quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. A lei não fala o que é um consumidor hipossuficiente. E a lei protege todo consumidor, presumindo de forma absoluta a sua vulnerabilidade. Vocês viram isso no semestre passado. É o artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Como a lei não fala o que é consumidor hipossuficiente, nós temos aqui um conceito jurídico indeterminado. E por conta desse conceito jurídico indeterminado, é o juiz quem dirá se aquele consumidor, naquele caso concreto que está sendo examinado, pode ser considerado hipossuficiente ou não. Qual que é a ferramenta para o juiz considerar aquele consumidor hipossuficiente ou não? A doutrina aponta várias.
se é um consumidor economicamente mais débil, se é um consumidor que não tem acesso à informação como o fornecedor tem, e quase nenhum tem, porque a informação do fornecedor sobre o produto ou um serviço é algo que é muito especializado daquele fornecedor, muitas vezes. Mas a ideia, segundo as regras ordinárias de experiência, a ideia de um conceito jurídico indeterminado é que ele seja resolvido pelo juiz com base nesse artigo que eu coloquei aqui para vocês no chat. O artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, o artigo 6º, inciso 8º, trabalha com a inversão do ônus da prova op iudice, ou op iudicis, por determinação judicial, de forma geral. Diferentemente ocorre com o artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, que é o aplicável para oferta e para publicidade, ele estabelece uma inversão do ônus da prova op legis, isto é, por determinação do legislador. Neste caso, não cabe ao juiz analisar se é ou não a hipótese de hipossuficiência, porque a hipossuficiência não é critério aqui. No caso do artigo 38, o caso de uma oferta ou o caso de uma publicidade, a inversão do ônus da prova ocorrerá por força da lei. Isso quer dizer que na oferta e na publicidade, se algum consumidor afirmar que há a enganosidade ou que há a abusividade, o juiz inverterá o ônus da prova porque a lei determina que ele inverta o ônus da prova. Aí não existe, então, discricionariedade para o juiz analisar algum outro critério para fins de inversão. O que quer dizer? Caberá ao anunciante, caberá ao fornecedor demonstrar que não existe enganosidade ou que não existe abusividade na oferta ou na publicidade por ele veiculada. Essa situação ela é bastante importante para que a gente entenda o alcance da proteção do consumidor quando se fala em Código de Defesa do Consumidor, quando se fala, então, no artigo 38 deste mesmo Código. Bem, o artigo 38 fala exatamente o seguinte: o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe não ao consumidor, mas cabe a quem as patrocina. É o artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor. Bom, com isso nós temos, então, bastante elaborada a ideia da proteção do Código de Defesa do Consumidor nessa chamada fase de captação de clientela, que é uma fase muito importante na sociedade contemporânea. As ofertas e as publicidades, elas podem, então, ficar, sim, ao crivo de investigação do Ministério Público, do inquérito civil e ao crivo da ação civil pública pelos entes legitimados do artigo 82 e, por consequência, sob o crivo do Poder Judiciário. Aí alguém poderia perguntar, mas e o papel do CONAR? O CONAR é um órgão que é criado para a chamada autorregulação publicitária. O CONAR é um órgão extremamente respeitado entre os profissionais do direito brasileiro, não apenas entre os próprios publicitários. O CONAR ele tem poderes administrativos com relação aos filiados deles. Então, o CONAR tem até um setor que recebe reclamações e que analisa se a oferta ou a publicidade é enganosa ou abusiva. E pode até mesmo determinar sanções administrativas, como a suspensão temporária da oferta da publicidade ou a sua retirada definitiva do ar. Mas a atividade do CONAR não elimina a possibilidade da atividade extrajudicial e judicial que acabei de falar para vocês.
Pessoal, vou postar a atividade então para vocês no Teams. Agradeço muito a atenção e desejo uma excelente aula para vocês. Vocês terão aula daqui 10 minutos, né? Então, um ótimo cafezinho para vocês e me coloco à disposição. Um grande abraço. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Professor, obrigada.